Boa noite. Eu tinha uma live programada para hoje, perguntas e respostas. Essa live, ela tinha como objetivo responder algumas perguntas que os nossos colegas enviaram. Mas hoje eu fiquei sabendo do falecimento, da morte do querido colega, mestre, uma inspiração para mim, que se chama o Junko Ono. Ele foi uma pessoa... Bem-vindo, Kenison. Oi, Tati. O Junko Ono, ele foi uma pessoa que me inspirou muito. E eu não teria condições de fazer essa live, que há pouco que eu fiquei sabendo do falecimento dele. E vou aproveitar esse momento aqui para contar um pouquinho das coisas que eu aprendi com ele, se eu tiver condições de chegar até o fim, e mostrar um pouquinho do que ele me ensinou e deixar gravado esse depoimento para que fique na memória aí, né? Fazer a memória manter viva através das nossas lembranças. O Junko Ono, ele nasceu no Japão, em Yokohama, Japão. Bem-vindo, Daniel. O Junko Ono nasceu no Japão, em Yokohama. Ele foi técnico de natação e ele escreveu esse livro, Swim Conception. Eu não consegui ler, óbvio, porque ele está escrito em japonês, mas eu guardo com muito carinho, com uma dedicatória que ele fez. E o Junko Ono, ele era técnico de natação, e quando teve o boicote às Olimpíadas na Rússia, em que os Estados Unidos fez, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos fez um boicote às Olimpíadas do Japão, da Rússia, e a Rússia fez dos Estados Unidos. Numa dessas, a equipe japonesa não foi, e ele tinha um atleta, e era o sonho dele era ir para as Olimpíadas. Ali ele parou de trabalhar com natação e começou a se dedicar a atividades aquáticas, que é a paixão dele, e ele veio a desenvolver, esse foi o primeiro livro, o livro Aichi, Following Aquatic Energy, buscando a energia aquática. Ele divide esse livro com autoria com a Hutsova. Daniel e Fabiana, que entraram aqui, eu troquei o assunto da live e vou conversar um pouco sobre o Junko Ono, que veio a falecer hoje. Vocês vão conhecer um pouquinho a história dele e do Aichi, tá? Então fica aí que é legal a história. Esse manual, ele apresentou a técnica para Hutsova, que na época era da AIA, e a Hutsova escreveu e é coautor desse manual aqui, Aichi. O Aichi é uma técnica de relaxamento aquático. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão e aí eu vou ler aqui a introdução desse livro, que é o meu livro, Aichi Técnicas de Relaxamento Aquático. E nesse livro eu escrevo assim, ó: fui apresentado ao Aichi em Poços de Caldas, no ENAF, Encontro Nacional de Atividade Física, em 1998. Nessa ocasião, tive a oportunidade de conhecer Junko Ono e Toshiko Wakabayashi. Fiquei profundamente sensibilizado e interessado pela técnica apresentada. Esse interesse levou-me para a convenção da AIA em Orlando de 1999, onde pude
aprofundar o meu conhecimento por essa técnica. Nessa convenção, o curso foi ministrado pela Ruth Sova, que divide a autoria do primeiro livro de Aichi, Flowing Aquatic Energy, de 1996. Na ocasião, pedi autorização para ministrar aulas de Aichi no Brasil, e nesse mesmo ano apresentei a técnica a grandes convenções no Brasil, tendo uma grande aceitação por parte dos participantes. Em 2000, participei da National Aquatic Exercise Conference, que eu trago aqui a camisa em homenagem, tá? Quando convivi com Junko Ono e visitei diversos centros esportivos no Japão. A convivência com Kono foi um passo importante em minha preparação profissional, e a ideia de escrever esse livro surgiu durante conversas com o grande mestre responsável pela criação e divulgação do Aichi. Fico muito comovido com a confiança que Junko Ono depositou em mim e pela possibilidade de enraizar ainda mais o Aichi no Brasil. Esse trabalho é uma adaptação da técnica criada por Junko Ono. O que aconteceu? Eu fui apresentado a técnica do Junko Ono e fui atrás e fiz a certificação nos Estados Unidos. E aí eu quis ir além e fui para o Japão. E lá no Japão eu participei da convenção e tive a oportunidade de ficar 2 semanas morando com ele, aprendendo e vivenciando. Foi um aprendizado maravilhoso. Nesse aprendizado ele conta como é que surgiu o Aichi. Ele diz que queria, e ele gostava muito da técnica do Watsu, do Hara-Udo, que é Water Shiatsu, e acabou fazendo o Watsu, o Hara-Udo. Mas o Watsu, quem conhece, é uma pessoa conduzindo a outra. Então, tu deita, né, no braço da pessoa, a outra mão fica embaixo das pernas e tu faz manobras, uma pessoa fazendo com a outra. É muito usado na hidroterapia, nas atividades alternativas. E o que aconteceu? Ele chegou no Japão, em uma sociedade extremamente conservadora nessa questão do toque, e ele tentou implementar o Watsu no Japão através de grupos de casais. Ele tentou implementar o Watsu no Japão em grupos de casais. E ele mesmo com casais, os casais era muito contato físico, o Watsu. E ele não conseguiu implementar o Watsu. Então ele pegou os princípios do Watsu, o tipo de movimentação, a questão do estiramento dos pontos importantes de energia, dos conceitos do Shiatsu, do Matsunaga, e acabou fazendo o Aichi, que é a estimulação desses pontos de energia vital que nós temos no corpo, e através do exercício sem o toque. Então ele criou o Aichi. E o Aichi era um preparatório inicialmente, era um preparatório para o Watsu. Então tu começava a fazer aquele trabalho de relaxamento e depois da técnica de relaxamento tu ia para a dupla para fazer o Watsu. Tanto que o curso que eu fiz lá nos Estados Unidos em 99 era Aichi e Basic Watsu. Então, quando eu fui para o Japão e ele me presenteou com esse livro, eu queria fazer a tradução literal desse livro, que tem os bonequinhos aqui, ó, do Aichi e a explicação de cada um dos movimentos. E na época o Junko Ono disse assim: não traduz, escreve a tua versão. E aí em cima dessa versão que o Junko Ono me deu, eu escrevi o livro. E aí eu coloquei. Então esse livro é um pouco de tradução e um pouco da minha experiência. Eu recheei e coloquei as fotos, o exercício, e acabei então publicando. Tá entrando aqui uma grande amiga, Ana Beatriz, em que teve a oportunidade de conviver muito com Junko Ono. Ana,
bota aí, tu quer participar aqui, falar um pouquinho do Juncono, eu te chamo aqui, se tu quiser, manda aí, eu quero, e eu te chamo aqui para tu partilhar com os nossos colegas aqui a tua percepção do que era o Juncono. Então, Sérgio Guida, muito obrigado, Nívia, muito obrigado pela presença. Então eu tinha uma live e agora eu tô fazendo uma homenagem ao Juncono. E o Juncono depois, ele fez esse livro aqui, que é o segundo livro, onde ele fala Balance, Harmony and Healing, também com autoria com a Ruth Sova. Então, o Tai Chi, ele é uma técnica que busca um movimento suave dentro d'água. Não, Ana, entra aqui, Ana, fala um pouquinho, 2 minutinhos aqui, o que tu achava do Juncono. É uma live totalmente fora do script, eu tinha programado uma perguntas e respostas, mas eu fiquei muito impactado, não ia conseguir me concentrar e resolvi falar do Juncono, a morte dele, que eu soube hoje à tarde, recebi uma mensagem direto do Japão. Então, se alguém quiser falar um pouco, conhecer o Juncono, quiser entrar aqui junto, vamos deixar registrado esses depoimentos. Então o Tai Chi é uma técnica que mistura o movimento suave com a água quente, morna, e a respiração. Então o grande muito dos benefícios do Tai Chi vem da respiração profunda. Ele fala em 3 níveis de respiração. Uma respiração mais clavicular, uma respiração torácica e a respiração abdominal. Então, diafragmática. Então, o exercício que se faz é inicialmente fazer uma expiração clavicular. Depois coloca a mão ao lado e tenta fazer uma expansão da caixa torácica lateral. E por fim, sente a respiração abdominal. Então, durante os movimentos do Tai Chi, nós começamos com a respiração diafragmática e à medida que vai ocorrendo os movimentos e os movimentos tendem a fazer uma expansão da caixa torácica e um fechamento da caixa torácica, tu vai começando ativando primeiro os abdominais, depois a caixa torácica, depois a respiração mais clavicular, desce clavicular, caixa torácica e abdominal. Então, a combinação de exercícios, e vamos ver se eu passo aqui para vocês, os movimentos, eles vêm da primeira parte, simplesmente a respiração, combinando com o movimento. Então, um dos princípios do Tai Chi é fazer o movimento. Essa é uma área muito importante, onde tu inspira e solta o ar. Então, essa área aqui é uma área que passa o plexo braquial, é muito importante. Outra área importante de estimulação do Tai Chi são as laterais, que é uma área de muito fluxo de energia, que nós estimulamos através das rotações. E por fim, essa região aqui do sacro, ela também é muito importante. Nós estimulamos em alguns outros movimentos em que nós associamos a movimentação de membros inferiores combinado com a respiração. Então é uma técnica bem interessante para trabalhar com diversos públicos. Gestantes acham maravilhoso. Depois de um treino de alta intensidade maravilhoso. Eu já usei com treinamento com atletas de vôlei. Tenho colegas que já utilizaram com anti-estresse. Nós temos trabalhos publicados pela Márcia Cunha em São Paulo com Parkinson na fisioterapia. Então é uma técnica extremamente fácil, tá? Eu tenho um DVD que em homenagem a ele, possivelmente eu vou colocar no YouTube e disponibilizar ele para o pessoal. E é uma pena. Tá? O Juncono como pessoa, era uma pessoa que tinha uma simplicidade,
maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ser recebido na casa dele. Ele organizava uma convenção no Japão de 2 em 2 anos. Eu fui em 99, depois eu fui em 2001. E tive a oportunidade, 2000 e 2002, Essa foi a primeira convenção que eu participei e recebi essa homenagem. E essa aqui foi 2 anos depois, onde eu fui também apresentar. São lembranças que a gente tem do Junko Ono, uma pessoa que vai deixar um legado maravilhoso, com certeza as atividades aquáticas e essa técnica vai permanecer por muito, muito tempo. Eu peço desculpas a quem entrou aqui para ver a live das terças-feiras. Ele faleceu nível de câncer, tá? Ele faleceu de câncer nível. E a minha ideia hoje era eu conversar sobre perguntas e respostas. Eu tinha aqui perguntas de várias de vocês sobre a introdução do bebê na natação, quando começar, o percentual que deve ser usado de lúdico e trabalho técnico, a questão lúdica, várias. E eu não teria condições de conversar com isso. Eu estaria realmente assim, não tô. E eu resolvi contar um pouquinho da história do Junko Ono, deixar gravado esse depoimento. Devo fazer diversas homenagens a ele aí. Então, quem quiser depois conhecer um pouquinho mais a técnica dele, eu vou digitalizar o livro e vou disponibilizar aí para o máximo de pessoas possível. E é uma técnica, e é uma pessoa que deixa uma lacuna muito grande aí na nossa vida de profissional de educação física, tá bom? Queria agradecer vocês aí, dizer que semana que vem eu vou estar aqui com vocês, aí sim, voltando a focar na natação, tá? Vou deixar essa live gravada aí, é um momento de luto, em homenagem ao Junko Ono. Eu realmente não conseguiria pensar em outra coisa quando eu cheguei em casa e soube. Então peço desculpa a quem queria falar de natação, mas fica para a próxima. Nós somos gente, sentimento, tá bom? Um beijo para todos.